Estamos em direto. Vamos convidar aqui o Paulo. Olá, estamos aqui hoje com a nossa primeira conversas ativistas. Estou só à espera que o Paulo do Lisboa Climate Save entre. Só esperar um bocadinho. Com o feeling que o Paulo está com dificuldades. Portanto, vou cancelar e convidar outra vez. Entretanto, enquanto espero que ele entre. Ok. Estava a ver que não, Mia. Oh. Que ia correr muito a mal. Não seria a primeira vez que isso acontecia. E então, Paulinho, estás bem? Está bem, desculpa. Eu estava a acabar de jantar. Foi sopinha. Boa. Também comi. Então. E também foi assim um bocado à pressa. Então, treinaste bem o guião? Hã? Treinaste bem o guião? Não temos guião. Temos pano, mas não temos um guião. Exato. A ideia de hoje é basicamente mostrar que não temos guião algum, é basicamente estar aqui a conversar, mostrar que nós não somos ETs, que todas as pessoas podem fazer ativismo. E que mais, Paulo? Olha, estou a falar de Lisboa, tu de Coimbra, certo? Lausanne. Possivelmente parte do meu país. Lausanne. Pois, Lausanne. porque o teu grupo normal de ação ou é o Coimbra Animal Safe. Para mim, acho sempre Coimbra. Já. E também quando me encontrei contigo em Coimbra, foi Coimbra. Portanto, tu és Coimbra. Já. Pá, e então é distrito? Sim. Lisboa que tem aquele cunho de Lisboa, é tudo Lisboa, Distrito, cidade e tudo mais. É tudo Lisboa. É tudo aquilo que é de Coimbra para baixo é Lisboa. Não, estou a dizer. É a capital do Império. Pá, pronto, então a ideia destas conversas ativistas é nós tentarmos normalizar e desconstruir um pouco a ideia de que os ativistas são pessoas loucas ou radicais ou extremas. Extremistas. Pá, e a ideia é que nós não somos nada disso. Somos completamente normais. Não que a gente esteja a rir muito, mas tipo, somos pessoas completamente normais. E por várias razões nós viemos ter ao ativismo. Pá, para quem está a ouvir, esta conversa é suposto ser muito pequenina, tipo 20 minutos, não muito mais do que isso. Exato. Não queremos Exato. muito mais do que isso. Essa é uma conversa muito casual. E há várias razões para cada um de nós entrar no ativismo ou ter ficado no ativismo, porque uma coisa é entrar, outra coisa é ficar. E isto às vezes também, nós que somos veganos, por princípio, às vezes nós ouvimos também, há muitas pessoas que se tornam veganas, mas não são assim, também há muitas contas que saem do veganismo. Portanto, o que é que nos trouxe e o que é que nos faz manter e ficar no ativismo? Mia, vais ser a primeira a responder. O que é que te trouxe e o que é que te manteve? Peraí, no ativismo. Até assim, antes disso, estavas a falar, estava-me a lembrar das primeiras palavras que eu ouvi quando me tornei vegana e comecei a fazer ativismo, que é do Zé Alberto, o amigo da causa, né? Que ele disse que era muito importante ser-se vegano, mas mais importante que isso é ser-se ativista. Eu na altura não era nenhum dos dois, então foi aí que eu tomei a decisão, o passo de começar de adotar um estilo de vida vegano e começar a fazer ativismo. Qual era a pergunta? Como é que porque é que eu mantive? O que é que te fez? O que é que te fez vir para ser mais ativa, seres ativista? Porque tu és ativista e o ativismo é uma coisa muito simples, não é assim? É uma coisa que dá trabalho. Muitas vezes não é. Eu digo muitas vezes porque há certos ativistas que são remunerados pelo seu trabalho e é totalmente legítimo, e a maior parte dos ativistas não o é. E isso é 99,9% das pessoas que são ativistas não são. Portanto, tem que haver aqui uma força de vontade que te faça ficar no ativismo. O que é que te fez, o que é que te trouxe ao ativismo? Sim, aquilo que eu costumo dizer, e acho que é um bocadinho por aí, é que aquilo que se passa é tão mau que nós temos mesmo de fazer alguma coisa. Se nós queremos a libertação animal, então os animais acabam por depender de nós
para nós falarmos por eles. Eles têm voz, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, né? Se nós ouvirmos, eles gritam, eles choram, eles mostram perfeitamente bem aquilo que É estão a uma voz sentir. diferente da nossa. Exato, Por isso é que às vezes mas nós eles. dizemos que eles não têm voz. No entanto, Exato, yeah. eles têm. Lá porque Eles é têm, né? diferente, ao mesmo dizer que se puseres sei lá, um alemão ou um inglês a gritar, eu vou dizer que eles não têm voz, porque nós não estamos a perceber. Porque para quem não percebe alemão ou inglês, pá, chinês. Exato, Portanto, se um chinês exato. gritar, nós estamos a dizer, olha, coitado, não tem voz, vou defender. O É um princípio seria bocadinho. exatamente o mesmo. Foi. Exatamente, é um bocadinho por aí. Portanto, como nós sabemos que é tudo tão errado e que nós temos que fazer alguma coisa para combater isto, nós temos que sair da nossa zona de conforto, porque nem sempre nos apetece. Quer dizer, nós podemos estar a ver televisão e estamos aqui a falar com o outro, não que eu não gosto de falar contigo. Mas a verdade é que provavelmente não é a nossa praia, ou pelo menos podemos sentir-nos um bocadinho mais constrangidos, e isso vamos ganhando aptidões e vamos ficando mais calejados com o tempo, porque, porque tem que ser, e nós temos que ir na nossa zona de conforto, nós temos que ir para a rua, temos que mostrar às pessoas aquilo que se passa e mostrar que está errado. Portanto, acima de tudo é isso, nós podemos fazer o nosso Achaste que não ativismo. havia o suficiente ainda do que estás a contar, do que estava errado, do que não era suficiente, achaste que ainda não era suficiente o que existia, o que te fez, o que me motivou a ser ativista. Eu continuo a achar Que ainda que não é devemos ser mais, suficiente. não é? Mas pronto. É assim, poucos mas bons, certo? Mas neste caso nós devíamos ser muito mais a falar pelos direitos dos animais, não é? Deveríamos ser muito mais pessoas na rua, Cara, eu até queria te porque há muitas perguntar, pessoas. nós somos, desculpa interromper, nós somos ativistas quase de um nicho, de um nicho, de um nicho. Eh, porque a maior parte do termo ativismo normalmente tem o termo guarda-chuva que é ativista pelo clima, pelo ambiente, pela terra. E a maior parte das pessoas que associa ao ativismo climático, que é o grupo que eu faço parte, o Lisboa Climate Safe. No entanto, o Lisboa Climate Safe está integrado num grupo maior que é o da Safe Movement, e tem ideias muito claras e objetivos muito claros, apesar de ter várias perspectivas de abordagem do assunto, que é, obviamente que eu sou um ativista pelo clima, mas a minha perspectiva está sempre pelos animais, Está pelos tudo direitos dos interligado, animais, não é? pelo fim da exploração. Exatamente, porque há essa interligação. Portanto, nós Exatamente. somos um pequenino grupo às vezes, e conversamos às vezes sobre isso, porque é que não há mais pessoas a defender isto, porque tudo está interligado. Exato, e lá está. E às vezes as pessoas até são a favor dos direitos dos animais ou são contra aquilo que se passa, mas não sei, pronto, não se sentem à vontade ou o que for, ou acham que não são suficientemente boas ou que não é para elas. E na verdade isto é para toda a gente, porque não é para mim, não é para ti, é para algo além de nós, é para os animais, é pela libertação deles, é pelos direitos deles. E portanto nós aí temos que pôr um bocadinho o foco naquilo que realmente deve ser e por muito que nos custe a nós, eventualmente fazer uma coisa fora da nossa zona de conforto, é muito melhor para eles que estão a passar por aquilo que nós sabemos que estão a passar. E neste caso estás a falar que nós temos a questão animal, temos a questão ambiental, que está interligado, porque a indústria pecuária a nível climático é, é nocivo, como nós sabemos, não é? E depois também a questão da saúde, que apesar de não existir nenhum capítulo em Portugal ainda, portanto, um estilo de vida vegano, uma dieta 100% vegetal, é mais saudável, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar que os processados, né? Nós sabemos que é esse estigma. Meia, achas que as pessoas estão aqui e que quem tiver a chegar, tiver questões, pode perguntar, obviamente, nós vamos tentar responder. E se calhar cometemos a loucura de se calhar abrir aqui a câmara, quem quiser mesmo perguntar em direto. Eu acho que por Sim, sim. mim, ok, Ótimo. podemos correr aqui um risco enorme, ok. Mas não é por aí. Não, nós somos ativistas, estamos acostumados a ter esses riscos. Exatamente. Sim, 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 sim. Estamos tentando esperar que alguma coisa corra mal. Faz parte do papel ativista quando está na rua. Olha, Portanto, pá, se alguém desculpa. quiser fazer uma questão ou entrar em direto, fazer uma Exato. pergunta ou interagir durante uns instantes, levanta a mão ou Já diga agora. aí. Não sei como é que é. Acho que a Mia é que está a gerir este plano. Deve Iniciaste a aparecer. Não, conversa. não sei, nunca Tens que aconteceu, nunca interagir passei aí. por isso. Sim. Pronto, mas deixa-me fazer uma coisa, também agir que acho que todos os ativistas, a certa altura do seu percurso, passaram por isto, que é, por exemplo, estar numa ação de ativismo em que acordaste às 6 da manhã um domingo, depois de uma semana de trabalho, e estás a fazer ativismo, e há sempre alguém que passa e apita e diz, vai, mas é trabalhar, não sei, aquelas coisas que
Todos nós já passámos, arriscamos a ter isso aqui, mas talvez não. Normalmente a minha resposta, eu já ouvi isso muitas vezes, e não sou, e estás a falar se calhar em vigílias, que as vigílias do Save normalmente acontecem ao domingo de manhã, Yeah. junto aos matadores, alguns matadores do país. Uh, Obviamente que eu já ouvi isso, e já ouvi, por exemplo, quando há protestos aqui no Campo Pequeno, também estou presente lá, normalmente as pessoas gritam, vão trabalhar, não deviam estar aqui, não deviam... Mas então, se eu vou trabalhar, porque é que tu também não vais? Vamos os dois trabalhar agora. Eu já respondi assim, vamos os dois trabalhar agora. As pessoas ficam, parece que ficam desarmadas, porque não estão à espera dessa resposta. Porque lá está, o ativista é aquela pessoa desocupada, que não faz nada da vida, e passa o dia na internet a mandar coisas e a gritar assim do nada. Mas depois, como é que nós conseguimos ter megafones, ter panfletos, ter documentação e papel para entregar e cartões e ter tempo disponível para ir? As pessoas têm que ter um trabalho, tu e eu temos que ter um trabalho como qualquer pessoa normal, de uma sociedade integrada, só que depois nós conseguimos aqui um tempinho extra que dedicamos, neste caso, a uma causa que era ínfima, que é a causa dos direitos animais. Exatamente. E já agora, assim, já me fizeste duas perguntas, eu não te fiz nenhuma. Pois é, Então, e porquê o ativismo? Como é que o ativismo apareceu na tua vida? O ativismo caiu um bocado de paraquedas, sabe? Eu comecei a ver. Eu na altura, começou por uma cena da dieta. E assim, eu tenho que deixar de comer carne, que isto se calhar não é assim muito bom para mim. Tive uma ideia assim maluca qualquer, sem know-how nenhum. E eu comecei a procurar informação. Dietas, alimentação, vegetarianismo. Vegetarianismo evolui para veganismo. Mas isto não é a mesma coisa. Isto não é uma dieta. Isto vai um bocadinho mais além. E eu comecei a procurar mais. E depois qualquer pessoa que chega aí na internet começa aqui nos documentários, nos artigos, nos grupos, nos ativistas, e depois eu vou um dia e o meu ativismo começou aqui em Lisboa, eu já não sei qual é, 20, talvez 19, por aí. Foi quando o Joey Armstrong esteve cá, um ativista australiano. Ele estava a fazer uma tour mundial e parou cá em Lisboa. E eu comecei a segui-lo, tipo, já antes, por causa dessa pesquisa que eu andava a fazer, e comecei a seguir algumas pessoas de interesse. E fui à palestra dele, e no dia seguinte teve uma ação em Lisboa, que era o Down with Dairy, abaixo com os laticínios, com a exploração da indústria dos laticínios, e conheci alguns ativistas lá. E depois, tipo, eu fui assim, eu vou só ver como é que é, porque eu tinha visto na internet como é que era o ativismo, a dinâmica, as pessoas a conversarem. Aqueles vídeos que o Joe e outros mais fazem de fazer perguntas às pessoas, assim, deixa eu ver como é que se faz em Portugal, para ver se é igual. E eu pus-me a jeito, pus-me a jeito, que eu já estava assim a mudar a minha dieta, já era tipo vegetariano, vegetariano estrito, já era mesmo vegetariano estrito. Então pus-me tipo a jeito e comecei a pôr conversas lá com alguns ativistas. Alguns que hoje em dia conheço. O Noel do Animal Save Care, eu falei com ele. Vi a Alice lá e mais uns quantos que também é do Animal Save Care Portugal. E mais uns quantos ativistas que nós conhecemos e que fazem parte de vários grupos de movimentos. E depois aquilo pareceu muito interessante. E assim, pronto, eu agora tenho que começar a fazer isso, que isso faz muito sentido para mim. Faz muito sentido porque é tipo, estes bichos precisam, eu uso muito a expressão bicho, se calhar porque eu sou um bocado açoriano ou não sei. Mas eu não digo nem mais, estes bichos precisam porque não é uma coisa só de direitos animais que nós vivemos, é uma questão de injustiça. E eu, hoje em dia, quando faço ativismo de rua, eu uso muito a expressão injustiça. Isso é uma injustiça. Porque, de certa forma, e eu que me faz continuar, é que, por exemplo, nós, humanos, sociedade, quando vemos algum tipo de injustiça, é aquele exemplo que eu estava a te dizer há bocado, de uma nacionalidade qualquer, o nosso princípio é tentar lutar contra essa injustiça. As injustiças das Segundas Guerras Mundiais são tipo imensas e toda a gente sabe. As guerras recentes, países que oprimem minorias e povos, géneros e tudo mais. Portanto, isto são questões de justiça, neste caso social, de nossa sociedade. Mas quando nós vemos também que todos os animais da indústria pecuária e outros mais têm uma vida explorada, há muitos paralelos com aquilo que nós fazíamos com os nossos semelhantes, com a escravatura, com o transporte de escravos de um sítio para o outro em condições horríveis, só porque era para bem da economia e porque eles eram seres menores. Desconsiderados, não pensavam e eram de outra cor, não eram iguais. E isso continua a ser uma injustiça hoje em dia.
Os animais, nós também, por raiz, por definição, também somos animais. Lá está, as nossas vozes são diferentes, a forma como interagimos são diferentes. Mas depois, quando eu me tornei ativista e mais conhecido dessas coisas, também percebi que, por exemplo, os porcos são altamente gregários. O que é que isto quer dizer? Que gostam de viver em conjunto. E quando nós vamos, não os que estão em exploração, porque têm muitas reduzidas condições para estarem juntos, os que estão livres em santuários, eles costumam dormir a tocarem-se uns nos outros, a encostam-se uns nos outros. Isso é um ato gregário de comunidade. E nós também gostamos desse tipo de contacto, de estar junto, de dormir junto, não é? E do contacto entre nós humanos. Eles têm relações sociais altamente desenvolvidas. Eles comunicam-se de uma forma altamente desenvolvida. Lá está, a voz deles é diferente da nossa. Nós sabemos hoje em dia, e há muitos estudos, os cientistas já disseram, que as mães porcas cantam, roncam, o que é que seja. A expressão mais humana é cantam para os seus filhotes. Nós mães também fazemos, nós humanidade também fazemos a mesma coisa. Eu continuo a identificar-me como homem, mas pronto, nós mães. E então, e nós fazemos a mesma coisa e esses paralelos começam a bater cá dentro, que é tipo, então, mas isso é uma injustiça o que nós estamos a fazer estes bichos, estes animais. E depois é isso que nos faz continuar, que é vamos lutar pelo fim desta injustiça. E depois é É o muito nosso lembrar, simples, não é? é muito simples. Quando tu começas a perceber que aquilo não é um pedaço de carne, não é um tocinho, um bacon, aquilo é ia dizer agora um palavrão, aquilo é um animal, uma identidade, uma individualidade. Aliás, eu estou para publicar isso há muito tempo, mas fica já aqui o avanço da publicação, que é, se nós vemos que todos os animais têm a sua personalidade e que, por definição, cada um tem uma persona e que do latim quer dizer o que nós usamos em português como persona, pessoa. Portanto, cada animal tem a sua personalidade. Por definição, cada animal poderá ser definido como uma pessoa. Porque tem vínculos muito próximos. Um animal é sempre diferente um do outro. E quem está a assistir e tiver animais de estimação em casa, cães ou gatos, os mais comuns, percebe que um cão não é igual ao outro cão, um gato não é igual ao outro cão. Isto cada um tem a sua personalidade, o que os torna indivíduos, cada um é diferente. E é nessa individualidade que a gente percebe que cada um é diferente. Isto dá-me força, dá-me alento para continuar a ser ativista e defensor dos direitos de animais para que cada vez mais, ou cada vez menos, eles sejam menos explorados e por fim acaba então a exploração da vida deles. É ridículo quando tu percebes, e quem convive com animais diariamente, sejam os próprios exploradores da indústria pecuária, como quem tem santuários e deixa os animais viverem em liberdade, percebe que eles são diferentes. Os próprios exploradores dizem que cada um é diferente do outro. Portanto, isso é reconhecido. Agora, falta o passo seguinte a quem explora deixar de contribuir para isso, deixar de explorar aqueles não tão iguais a nós, mas tão semelhantes a nós. Exato. Não é? Aliás, não nos esqueçamos que isso é a lei da oferta e da procura. Enquanto houver procura, vai haver oferta. E eu percebo perfeitamente o lado de quem diz, mas isto é o meu trabalho, depois não tenho mais nada para fazer, vão-me despedir, isso é o meu ganho de vida e sempre foi assim. Muitas coisas sempre foram assim, falando aqui do ponto de vista de injustiça social e da exploração de várias pessoas, sempre foi assim. Mas nós continuamos a lutar para que isso deixe de acontecer. Hoje em dia há muitas injustiças sociais, injustiças salariais, de género, o gap de ordenados. A gente sabe disso, mas a gente continua a lutar para que todos os dias isso acabe. Porquê? Porque é injusto. Porque é injusto. Não é correto. E é no âmago dessa injustiça que temos que caminhar e dizer tudo bem, vocês precisam de trabalho, mas isto não quer que vocês vão para o despedimento, vão para o desemprego. Aliás, isto faz parte da campanha, agora, pressão daqui a brasa, ao nosso tofu, do Plant-Based Treaty. O Plant-Based Treaty, o Tratado Plant-Based Treaty, preconiza exatamente isso. Aliás, e também grupos que eu conheço e que são aqui da zona de Lisboa, interagem no país do clima, assim, têm os empregos pelo clima, é exatamente a mesma coisa, que é, vamos descarbonizar, eu estou a falar agora aqui da parte mais climática, vamos descarbonizar a economia, mas não vamos despedir ninguém, vamos só colocar o dinheiro na produção de um sítio para outro. A mesma coisa com a agropecuária. Vamos redirecionar, que é um dos erros do Plant-Based Treaty. Vamos redirecionar. O que é isto, redirecionar? A maior parte
do orçamento da União Europeia vai sobretudo para a agricultura, para a alimentação, e faz sentido. Os europeus precisam de comer, como qualquer humano. Mas lá está, dentro desse orçamento, a maior parte vai para a indústria da exploração animal, quando uma pequena parte vai para a produção vegetal. E é aí que nós queremos fazer a alteração, que é, vamos lutar para que o dinheiro que vai para a exploração animal vá para a produção vegetal, mas que isso traga os empregos, converter os empregos, e acredito que não é assim muito difícil, porque quem trabalha no campo com animais, o know-how para trabalhar no campo com vegetais, vou usar o termo vegetais como termo guarda-chuva, não é assim muito diferente. E isso tem também uma excelente oportunidade, não só para formação, para desenvolvimento de carreiras, para outros conhecimentos, e fazer com que os trabalhadores de uma indústria que está ligada não só à violação dos direitos dos animais, do bem-estar animal, uma grande poluidora e produtora de metano, de gases de efeito de estufa, e sobretudo de nitritos e nitratos e fosfatos e tudo o que é pernicioso para os solos e para os meios aquíferos, faça a sua conversão e faça a produção vegetal, ou seja, continue a ter o negócio da produção alimentar, mas neste caso produção alimentar mais amiga do ambiente, mais redutora de produções de gases de efeito de estufa, e que continue a alimentar uma sociedade e sobretudo continue a alimentar de uma maneira muito mais saudável. É isso que a Organização Mundial de Saúde diz, que a humanidade tem que sair da alimentação animal e passar para a alimentação vegetal. As grandes entidades dizem todas a mesma coisa. Os governos sabem, a Direção-Geral de Saúde está sempre a dizer mais vegetais, menos carne. No entanto, Portugal continua a consumir de uma forma estúpida uma quantidade imensa de carne. E aqui estamos a falar de carne, consumindo carne, nós estamos a matar animais. E o nosso trabalho, enquanto ativistas pelos direitos animais, toca muito numa coisa muito importante, que é os hábitos das pessoas do comer. Por isso é que é tão difícil, e eu acho que tu percebes essa luta minha, e era a pergunta que querias fazer, que é o que é a maior resistência das pessoas quando nós falamos se calhar nós não devíamos comer animais, se calhar se estás a defender o cão e o gato, porque é que não defendes também a vaca, o porco, a galinha, o pato, a ovelha, o ganso, todos eles. São animais e precisam de direitos. E depois a pessoa cai sempre naquela coisa. Mas o bicho. Achas que isso é o maior entrave à mudança das pessoas? Já agora, depois temos aqui uma pergunta da Joana Cruz, da Joaninha. Vai ser a seguir. Bem. Eu francamente acho... eu acho que o maior entrave para as pessoas tomarem uma atitude e mudarem os seus hábitos, pressão social, acho que isso conta muito. Já tive uma amiga que começou a reduzir no consumo de carne de animais e perguntaram se eu já estava a converter. É o Satan, isto é uma seita, estás a ver? É a conversão. Exato. E como se fosse eu, não sou eu. Eventualmente eu mostro aquilo que está a passar e as pessoas no fundo sabem que é errado. Eu acho que as pessoas no fundo sabem que é errado e não querem continuar a fazê-lo. E se tivessem que ser elas a fazê-lo, lá está, uma pessoa consegue naturalmente ir apanhar uma maçã na árvore, mas não consegue cortar o pescoço a uma galinha. E portanto eu acho que as pessoas no fundo sabem que está errado e não querem fazer. Mas depois é ou ter que haver alguma mudança em casa, ou seja, ninguém nasce ensinado, não é? E tens que estudar um bocadinho, ok, tem aqui um bloco de tofu, e agora, como é que se cozinha isto? E portanto implica algumas experiências, algumas vão correr bem, outras vão correr menos bem. Tens o Desafio Vegetariano, que é uma plataforma excelente para te ajudar nessa mudança. E acima de tudo tu ires por aquilo que te move, ou seja, se tu pensares que isto é pelos animais, nunca te percas esse foco, mesmo que as pessoas te vão dizer, mas tá, quando tu dizes que és vegano, ou que compras uma dieta 100% vegetal, aparecem montes de nutricionistas, malta que fala do B12 e do ferro e da proteína. Pois é. Nós já sabemos, né? Pois é. Nós estamos sempre carantes. Quando nós dizemos, eu sou vegetariana, então, mas e a proteína? E a minha resposta costuma ser sempre a pergunta, então e a tua, como é que está? Diz-me, tens feito análise? Mas não é mesmo isso, sabe. Exato, a maior parte do pessoal não faz ideia qual é os níveis da B12. Malta que come animais. Sim. Já testaram? É que eu só comecei a testar quando me tornei vegana, quando eu sabia que aqui isso era porque não tinha atenção. E aliás, há uma grande carência de B12 na população mundial e a maior parte não são de pessoas vegetarianas, são pessoas que têm uma alimentação
tradicional omnívora, incluindo carne e peixe. Aliás, eu até me arriscaria a dizer que os vegetarianos até hão de ter mais cuidado com isso do que pessoas que comem animais, né? Que a gente testa e tem cuidado com isso, só para não Nós ficarmos estamos sempre em cima. Pois é. Mas é isso, é tricky, fica assim complicado, porque imagina, tens uma dor de cabeça e a malta vai dizer, pá, isso é tu não comeres animais, isso é da tua alimentação e tu tens que ser assim exemplar, não é? Que não tens, claro que não, mas há aquela pressão social em que tu tens que ser exemplar, tens que saber de onde é que vem, quais são as melhores fontes de proteína e de cálcio, por acaso não sei até pode saber, mas tens que ser assim um nutricionista exímio, mas também para te acusarem que não percebes nada disto e que estás em falta, porque. E pronto, já devias ter falecido de falta de proteína há quanto tempo, Paulo? Há quanto tempo é que não comes animais? Há 5 anos, que eu já devia ter morrido. Estás à espera de quê? Deixa terminar o direto e vai falecer um bocadinho. Eu faço um direto a falecer de falta de proteína. Pronto, agora. Olha, só respondendo à Joaninha, que é aqui a nossa pergunta. Joana, queres entrar em direto para fazer pergunta ou não? Tens 5 segundos para responder. Ela tem vergonha. Também nós. Vá, avança. Ana Joaninha. Então, a pergunta é... Raio, espera aí. Joana, se quiseres entrar, só tocar aí um despedir para aderir, acho eu. Acho que é isso. Quero. Ela quer. Então... Toca aí no bora lá. A Mia aceita. A Mia é que tem que aceitar, acho eu. Já convidei. Boa. Então, vamos esperar que a Joaninha entre. A Joana é uma companheira da luta. Cá está ela. Olha, Joana, tens que virar a câmara, Joana. Boa. Ainda bem que não apareceu ninguém despido do outro lado. Estão-me a ouvir bem? Olá, Joana. Boa noite. Obrigada. A apresentação tua e faz a pergunta. Eu estava a perguntar, já obrigada aos dois. Acho que este tipo de diretos é muito interessante, esta dinâmica, é bem fixe, continuem. É sempre fixe ver-vos um bocado dentro do tema, mas fora das ações também, não ser sempre... E a pergunta era mais, vocês acabaram por responder, entretanto, durante a conversa, que era como lidar com familiares e amigos que não são veganos, que constantemente nos fazem essas perguntas de como assim, mas nem ovos, que acho que é assim a pergunta que mais me fizeram na vida, é nem ovos e nem peixe. Porque mas a galinha não morre por pôr ovos, mas a vaca não morre por dar leite, e eu percebo, não é por maldade, às vezes as pessoas não perguntam por maldade, é mesmo porque não entendem, não sabem, não compreendem, e era essa a minha pergunta, era como lidar mais psicologicamente, porque eu como vegana, para mim pessoalmente, estou a ser muito sincera, foi a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida. Difícil foi para os outros, eu ser vegana. Foi muito difícil para os outros. Obrigado, Joana. Nada. De nada. Estás a ver como é que eu despacho a conversa rapidamente? Estou aqui a contar o tempo, que é para a gente não se esticar aqui no tempo. Então, obrigado. Agora eu não sei como é que tu sais, mas se quiser sair, sais. Se quiseres... Então beijinhos, Joaninha. Beijinhos, manda-me abaixo. Obrigada por teres vindo. Como é que eu te mando abaixo? Espera aí. Oh, diabo. Não nos vamos aí todos abaixo, vê lá. A probabilidade é forte, mas vai responder enquanto eu descubro como é que eu faço isto. Joana, sai tu, senão ela desliga aqui o direto sem saber como. Oi, Maria. Foi difícil. Como é que foi a tua cena aí com os pais, com a família, com os irmãos? Não sei. Não foi um problema, porque assim, os meus pais passado pouco, e portanto, quando deixei de comer animais foi são veganos, não são hoje ainda. São ativistas. E são ativistas. Eu nisso sou uma privilegiada, né? Porque eu quando deixei de comer animais há 14 anos, eles acompanharam. Em casa não entrava animais mortos. Não vegana, mas sim. Não, sem comer animais. E vai fazer 4 anos agora em maio. Foi quando eu fui ao almoço para resgate dos 11 bois, o Animal Save and Care. Foi aí que eu conheci o Animal Save Movement. E pronto, e o Zé Alberto disse aquelas palavras de ser importante, é importante ser-se vegano, mas é mais importante ser-se ativista. Passado uma semana foi a minha primeira vigília pelo Viseu Animal Save, desculpa, pelo Aveiro Animal Save, em Aveiro.
E foi aí que eu vi que, estou a fugir, mas pronto, agora acabo. Foi aí que eu vi que a maior parte dos animais são, para aí 90% dos animais que chegaram àquele matador naquela manhã eram vitelos. Portanto, os vitelos que são bichos como inúteis para a indústria do leite, portanto, a indústria do leite é a indústria da carne e pronto, e só o veganismo, isso. Aí está a parte da resposta da Joana, que as vacas dão leite, não estão a morrer. Mas as vacas, para darem leite, tal como as mulheres humanas, eu já aqui estou Sim, humana, sim, exato. as mulheres humanas, sim, precisam estar grávidas para produzir leite para alimentar os seus filhos. É exatamente igual com as vacas, porque E são os somos mesmos nove mamíferos. meses, E não foi? E isso não são os são, mesmos 9 meses, pois é. Mais uma exatamente, razão para fazer sentido. E então, exatamente. qual é que é aqui a ligação entre a indústria dos laticínios e a morte de animais? Poderemos dizer que inicialmente a vaca mãe não morre, mas o vitelo, o macho, como não produz leite, vai para abate. Vai para abate e é Exatamente. vitelo até cerca de 6 meses, 12 meses. Depois há várias zonas do país, e a que vem dos Açores já chamam nomes diferentes, cá também. Novias, bezerras, vitelos. Portanto, o que nós estamos a ver à venda no supermercado de Vitel é um animal que tem poucos meses de vida e é um animal que é tratado como descarte pela indústria, Uhum. neste caso do leite, porque é um animal que não é rentável, não vai produzir leite, e Exato. então não vais matá-lo e enterrar, vais matá-lo e E vender. E, vender, claro. e sempre que toda a gente pede no TAI um pedaço de carne do Vitel, está a pedir para que mais uma vez aquela vaca seja impregnada artificialmente, forçada, para voltar a produzir leite, para voltar a produzir vitalos ou vitalas. E assim se faz a ligação entre a indústria do leite, a indústria da carne e a indústria da Exato. morte dos animais. E sem esquecer que a vaca, eventualmente, o corpinho dela vai sucumbir numa vida curta. Exato. Porque elas podem viver até 20 anos e, por norma, aos 4, Exato. 5 anos Isto é estão uma morrendo. pergunta que eu às vezes faço às pessoas quando estou a fazer ativismo, quando elas veem os vídeos que nós estamos a mostrar. Eu pergunto normalmente com que idade acha que até quantos anos uma vaca consegue viver. E as pessoas dizem, não sei, 5 ou 6. Eu digo 18, 20. É possível. E há exemplos disso e a literatura aponta exatamente isso. Mas normalmente não são. Elas são, a partir do primeiro ano, deixam de ser novias, começam a. São, são fecundadas artificialmente. E têm várias fecundações. 5 6 portanto são 5 6 anos, ou 7. Nascem 5 6 crias e a partir daí a vaca deixa de ser rentável porque já não produz a quantidade de leite que a indústria acha que é rentável para manter aquele animal vivo. E então aquela Uhum. vaca, em vez de viver de forma natural 18, 20 anos, passa a viver 5, 6 ou 7. E é uma miséria para quem já viu, e eu já vi. Eu já vi cá no continente, porque eu sou dos Açores, e também já vi as Uhum. vacas felizes. São felizes só porque o marketing assim diz. Sim, exatamente. Tem Só porque as vista para o paisagens. mar. Sim, só porque as paisagens dos Açores são aquelas. Nós também podíamos pôr pessoas escravizadas à solta e dizíamos que eram pessoas felizes a apanhar batatas. Estás a ver? Eram as mesmas pessoas felizes, na mesma paisagem. No entanto, eram pessoas É. exploradas. E agora aqui a expressão de exploração entra muito noutra coisa que a Joana disse, que é, então, mas os ovos e as galinhas não morrem para pôr ovos. Há aqui uma questão de princípio e de definição, que é o uso do corpo de alguém sem consentimento. E aqui pode ser um bocado de dúvida. Às vezes, mas eu vou perguntar à galinha se me deixa tirar o ovo e não sei o quê. Não precisas. Tu não precisas. Tu estás a explorar um corpo de um animal. E porquê é que é uma exploração? Isto pode ser dúvida, porque as galinhas naturalmente põem ovos. Pá, põem. Mas elas têm um grande perca, sobretudo de cálcios, que vai para onde? Meia para a casca do ovo. E aí perdem muito, muito cálcio para aí. Isto para dizer o quê? Pá, a maior parte das galinhas que vivem em regime de santuário, vivem à solta, e as galinhas por acaso fujam, de uma forma geral, todas elas vão bicar a casca do ovo. Elas vão bicar aquilo e por uma simples razão, elas precisam de cálcio. Elas precisam de E cálcio. não- Até mesmo a própria alimentação deles. E quem tem, por exemplo, animais de estimação em gaiolas, pássaros, também usa muito suplementos de cálcio, porque os pássaros, ao porem ovos, perdem aquele cálcio e precisam daquela suplementação. De uma Uhum. forma natural, as galinhas vão buscar isso nos seus próprios ovos. E são delas, aqueles ovos
são delas, estás a ver? Exato. A questão é essa. Não é questão Eu de ouço. matar a galinha, é questão de explorar o corpo de alguém. Exato, é que não é nosso. Eu ouço mais isso pelo mel. Eu acho que é aquilo que as Sim, pessoas vão tendo mais, colocam mais questões do que relativamente aos ovos, porque acho que cada vez mais se começa a falar sobre isso e as pessoas começam a estar mais atentas àquilo que a exploração faz aos animais. Agora, o mel, por exemplo, dentro de todas as questões que nós sabemos, no final, e eu às vezes quando me apetece estar a explicar porque não estou com cabeça a ver aos pormenores, eu digo com mel das abelhas. Não é nosso, nós não temos que ver os animais com um propósito para servir a nossa espécie. É tão simples quanto isso, é só tu respeitares as outras espécies. E daqui o termo especista que nós usamos tantas vezes, não é? Nós acharmos que a nossa espécie é superior às outras e que nós devemos julgar as outras em para o nosso mau prazer, para a nossa gula, para o que for. Não temos. Nós estamos aqui lado a lado, não estamos em hierarquia, como as pessoas costumam pensar. E, portanto, acima de tudo é isso, é respeitarmos as outras espécies. É delas, não é nosso. Nunca foi nosso. Yeah. As pessoas estão cá, se quiserem fazer uma questão, pelo menos uma última questão, podem escrever, ou se quiserem entrar em direto, também podem entrar em direto. Há bocado da Joana. Em relação a isto do mel, é interessante, porque tipo, estavas a dizer, aquilo não é nosso, aquilo é das abelhas. Aquilo efetivamente é das abelhas, elas produzem mel na altura de verão, É o alimento para delas, depois não é? alimentarem-se na altura de inverno. O que é que acontece? Os apicultores, obviamente, retiram parte desse mel, a maior parte do mel, e depois com o que é que alimentam as abelhas no inverno? O que é que a maior parte faz, sabe? É açúcar e água, não é? É açúcar e água, exatamente. Ou então mais polvos ou de menor qualidade, o que é que isso quer dizer, ou mistura de mais polvos, mas sempre com misturas de açúcares para alimentar depois mais tarde as abelhas. Ou seja, não é nosso. E nós damos aqui a volta à situação. E depois chateia muito, pelo menos da parte climática, quando estão a dizer estão a matar as abelhas, o mel é importante, a apicultura é importante para manter a vida das abelhas, porque as abelhas é importante. É preciso distinguir uma coisa que é a polinização e tudo mais. A polinização não é restrita da aveia comum, que é aquela aveia usada na apicultura. A apicultura foca-se em zonas muito específicas, onde há flores, onde há floração, frutos, árvores, arbustos, tudo que tem floração. E são zonas muito concentradas. E aquelas abelhas só existem para produzir mel. Tem a pequenina vantagem naquelas zonas também polinizar. Mas a maior parte da polinização não é feita daquelas abelhas. É feita das abelhas, todas as restantes, eu uso o termo abelhas selvagens, mas também todos os outros insetos que têm o papel de polinização. E aí entra, por exemplo, da parte climática, quando nós começamos a falar de inseticidas e pesticidas, que não estão a matar só aquelas abelhas em particular, estão a matar todos os outros polinizadores. E creio que foi o Einstein há muitos anos que disse que quando as abelhas morressem, a humanidade morreria muito em breve. Eu acho que o que ele queria mesmo dizer é que quando os polinizadores morrerem, a humanidade vai correr muito mal muito em breve. Porque nós estamos muito dependentes de muitos animais que nós não vemos, e a maior parte dos polinizadores nós não estamos a ver, e também é preciso cuidar deles. Pode ser ridículo, mas também há direitos para isso. Podem ser os mais insignificantes, mas nós vivemos numa simbiose, numa ligação e comunidade que às vezes a gente não se lembra, nós nos lembramos que do mais pequenino ao maior, tudo está interligado. E se nós fazemos mal aos pequeninos, depois chega a nós. E nós, se calhar, já estamos começando a sentir isso, com as questões do calor, das secas, da falta de água. E isso, primeiramente, vai se refletir no preço dos alimentos, depois na escassez dos alimentos. E depois se calhar, outras coisas. Exato. E nem de propósito. Mia, Quase que parece que estavas a adivinhar, Paulo. Quase que estavas a adivinhar, e nem de propósito. No dia 22 de Abril, assinala-se o Dia Mundial da Terra. Eu já ia partir para aí, sim. Eu achei que tivesse sido propositada esta pontezinha para a parte do clima. Até parece ensaiado. Mas, portanto, este sábado... Então foi, sim. Diz lá, o que é que vai acontecer no sábado, Mia? No sábado, o Animal Save and Care Portugal, juntamente com o Vila do Conde Animal Save, vamos estar no Porto, na Avenida dos Aliados, às 15 horas, para fazermos uma ação pelo Dia da Terra,
Vai ser uma ação que vai ser feita em cerca de 45 cidades em todo o mundo, em 22 países diferentes. E nós vamos exigir três coisas. Portanto, nós vamos exigir que se promova uma dieta 100% vegetal. Queremos o fim dos subsídios à indústria pecuária. E queremos que os indivíduos, as empresas, as organizações, as cidades, nós queremos que as pessoas apoiem o Plant-Based Treaty. Quem não o fez e esteja a ouvir esta conversa pode ir a www.plantbasedtreaty.org/pt/ e podem começar como indivíduo. Também iremos estar a recolher as assinaturas no sábado. Vamos ter a presença da padoca com comida 100% vegetal. Mais ou menos o que é que vai ser a ação que vai acontecer? Podes levantar Sim, portanto, aqui umas pontinhas do que vai ser. sim, portanto, nós temos o material todo preparado, ninguém tem que levar nada. Nós vamos estar com vários cartazes, vamos ter assim uma demonstração mais visual, para mostrar às pessoas e basicamente alertar quem tem que passar por nós que o futuro do planeta está no nosso prato, que o planeta está a arder e que nós temos que fazer uma coisa contra isto. Então vamos falar um bocadinho com as pessoas que passarem por nós, vamos marcar impacto visual. Vai ser onde? Nos aliados, não é? No Porto. Avenida dos Aliados. No coração Portanto, do Porto. Sim. Ora, eu sou péssima a nível de GPS, mas será à frente da Câmara Municipal do Porto, onde costumam estar as letrinhas Porto Ponto. Sim. Uh, Nos aliados, sim. Opa, acho que sim. Não vou confundir. Sim, na Avenida dos Aliados, acho que eu tenho nome específico, mas é na Avenida dos Aliados, é aqui nesta localização que eu estou a dizer. Ok, olha, temos outra pergunta do Carlos. Pergunta ao Carlos se eu quero entrar em direto, Carlos. Queres aparecer ou não? Ou a gente faz a pergunta aqui. A Joana há pouco aparecer, se quiseres podes aparecer. Tens que pedir aí e a Mia aceita e podes fazer a questão. A gente jura que não mordemos. Aliás, somos veganos, não podemos morder assim. Se mordermos um vegano, será que é vegan? Faz lá a questão. Sim, senhor. Por vezes não vos falta paciência para explicar aos carnívoros o que quer que seja. Acho que ao fim de um bom tempo de ser vegan é tão natural e inquestionável o porquê. Pronto, o Carlos não quer entrar para de pijama. Tudo bem, Carlos. Por acaso, deixa-me só responder aqui ao Carlos e há pouco ia dizer isto a Joana, que eu acho que também pode ser importante. Muitas vezes nós podemos questionar-nos que já não vamos ser assim tão bons ativistas quanto isso, pelo facto de à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, nós não conseguirmos fazer com que as pessoas mudem de atitudes. Mas a verdade é que eu acho que é muito mais fácil nós conversarmos e sensibilizarmos alguém que não conheçamos do que propriamente alguém que priva connosco no dia a dia. Sobre a paciência, efetivamente, às vezes, não é tanta paciência, é mais quando nos tentam, quando fazem as piadas que no fundo não tem assim tanta piada, nós não tem piada nenhuma porque o tema é demasiado sério para nós estarmos a brincar com isso, não é? E às vezes é um bocado difícil nós não transparecermos a frustração das pessoas, não se perceberem, não verem aquilo que realmente acontece. É demasiado sério para nós estarmos a brincar. E é tão claro que sim, pode faltar a paciência, mas a verdade é que se nós formos compassivos e explicarmos com calma e respirarmos fundo, conseguimos chegar a um melhor porto do que se nos irritarmos e virarmos costas. Olha, boa noite aqui para o Brasil. Estava a dizer assim. É verdade. Boa noite. Ainda é tarde, ainda é boa tarde Brasil, se calhar a esta hora, não sei. Talvez, exato. Carlos, a tua pergunta realmente é interessante. Eu acho que todos nós passamos um bocado por aí. E às vezes há muitos, para falar, ativistas que por darem tanto do seu tempo, que é uma coisa que é muito íntima, muito forte no seu âmbito, chegam quase a ficar em burnout completo e cansam-se e ficam mesmo, ficam numa situação menos boa e depois é aquela coisa de quando há um fogo, primeiro o bombeiro salva-se assim, depois salva os restantes. E eu acho que isso é um bom princípio também para o ativista, que é o ativista não se deve deixar levar. Tem que fazer um ato de avaliação e dizer, será que eu estou aí pelo caminho correto? Aliás, o que eu queria dizer é, em vez de perder tanto tempo, e eu já fiz isso há muito tempo, por exemplo,
Eu antes comentava muito online, no Facebook, Instagram e por aí fora. Pá, respondia aos Coragem. comentários, estás a ver? Mas depois percebi uma coisa que é, isto não vai levar a lado nenhum. Porque as pessoas que estão daquele lado são pessoas que só querem argumentar, só querem discussão, mas não discussão no bom sentido, discussão no mau sentido. Só querem fazer validar a sua visão e o seu point, a sua posição, e, e não mais que isso. Estão muito pouco abertas a ouvir e querem mais ser ouvidas, mas isso é um problema das redes sociais. A gente nota muito isso, que as pessoas querem mais ser ouvidas do que ouvir. E eu deixei de investir tanto tempo nisso, e a palavra-chave é aqui mesmo investimento. Quanto é que estás disposto a investir o teu tempo na defesa dos direitos animais? Se calhar não tanto em respostas que não fazem sentido, ou em tempo, ou seguir contas que não fazem sentido, ou perderes o teu tempo a justificar coisas que tu achas que são tão básicas que nem vale a pena o teu tempo. E eu já fiz isso há muito tempo. Eu deixei a maior parte de responder, e eu faço gestão aqui de algumas contas do Save Movement, e às vezes há certos comentários que eu percebo que apareceu, o outro dia, isso por acaso aconteceu, era um vídeo de um porco num matador a lutar para sair, ou estava num caminhão, e alguém comentou, tão bom bacon. Eu nem me deu o trabalho de responder, eu chego lá e apago aquilo. Não vale a pena o investimento, o teu tempo. Podes perder aqui o algoritmo e tudo mais, mas não vale a pena o teu tempo. Sabes que aquela pessoa, como disse, o bacon é tão bom. Sabes que ela não está aberta a ouvir mais nada. Esquece. Ou não respondes, ou no meu caso foi apaguei. Pronto. Não bloqueei ninguém. Isso eu nunca faço. Mas eu paguei o comentário, não vale a pena. O comentário não serve para estar naquele sítio. Nós estamos a mostrar a exploração animal. Estamos a expor e a testemunhar a exploração daqueles animais. Portanto, não faz sentido aquela expressão, aquela frase, aquele comentário estar ali. Pelo menos é assim que eu penso. Enquanto gerir estas páginas, é assim que eu farei. Não faz sentido. Ou mesmo que estás a testemunhar a vida de alguém que já morreu e tu vais para lá dizer tipo baboseiras, estás a ver? Tudo bem que toda a gente as fez, mas naquele momento não faz sentido aquela frase. Aquela pessoa é retirada daquele espaço. E foi isso que eu fiz. Aquele comentário foi retirado. Portanto, a questão aqui é o investimento. Quanto é que tu investes no teu tempo? Daí que muito do tempo que eu invisto, eu fiz aqui a transferência do meu tempo entre o tempo que eu passava online a discutir essas ações, estas ações, e há muitos amigos meus e amigas e ativistas que fazem isso e fazem um brilhante acabam bem. Porque têm disponibilidade, mas sobretudo porque têm capacidade de se autorregularem e não se deixarem queimar, entrar em burnout. E eu dediquei parte desse tempo a fazer mais ativismo na rua. Às vezes tenho mais paciência do que outra, mas isso é outra conversa. Lá está, as perguntas e as dúvidas das pessoas, e cai muito aqui na questão do Carlos, são muito parecidas, são muito iguais, são quase sempre as mesmas perguntas. E percebe-se, porque toda a gente viveu na mesma sociedade, nos mesmos princípios, nos mesmos hábitos culturais e alimentares, e da roupa e tudo mais. E tudo isto cai naquela coisa dos direitos animais, da exploração animal, e é preciso desconstruir isso na cabeça das pessoas. Por isso que as questões e as respostas do lado do ativista sejam sempre muito parecidas, que é o não explorar o animal, os seus corpos pela comida, os seus corpos pela roupa, os seus corpos pela nossa própria beleza, os seus corpos pela experimentação animal, que daqui a dias vai ser o dia do animal de laboratório, dia 24. Portanto, e Coimbra vai ter ações, e Aveiro também vai ter ações nesse dia, a lembrar as vítimas de exploração animal. Ou seja, e aqui só para terminar, Mia, que nós afinal não ficamos 20 minutos, ficamos muito mais de 20 minutos. Já me apercebi. Mas pronto, as pessoas puxam conversa e a gente também dá conversa. Exato. Lá está. A culpa é das pessoas. Sim, a culpa é das pessoas, não é? Não as Estou a pessoas. brincar. E então, tipo, as pessoas às vezes perguntam-me na rua que, mas nós precisamos de fazer testes aos animais por causa dos medicamentos e por causa da segurança da alimentação. E digo, ok, tudo bem, é o paradigma que nós temos hoje em dia. Mas vamos ficar aqui ou vamos lutar para que esses testes deixem de ser necessários? Aliás, a FDA, a Federal Drug Administration dos Estados Unidos, já disse que já não precisa fazer testes a coisas que já foram testadas em animais. A legislação europeia ainda não está nesse passo. Tudo o que for novas drogas que já tenham sido testadas em animais, mas que sejam incluídas neste tipo de medicação ou alimentação, precisa novamente ser testado.
Isso não faz sentido, já foi testado. E os Estados Unidos disseram, pá, o que já foi testado não precisa voltar a ser testado, vamos acabar com ele. E eu acho que isso são pequeninos passos, embora muito lentos para a vida dos animais, mas muito grandes para o papel do ativista, que é perceber que realmente estão havendo pequenas mudanças no sentido de deixar de explorar os animais em todas as vertentes que nós humanos exploramos. Da alimentação, da cosmética, da roupa, dos acessórios. Pá, uma coisa incrível. Nós, se formos a ver, nós exploramos os animais para tudo e quase tudo o que nós temos em casa. Portanto, olha, Ah, e é isso que nos faz mover, não é? sem dúvida. E olha, está aqui a pensar, portanto, acho que podemos encerrar esta conversa, que está quase Sim. 1 hora. Vou só ler aqui 2 comentários, pode ser? Sim, 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 Primeiro sim. da Joana, que diz que se é uma escolha pessoal, porque escolher contribuir para a morte e sofrimento animal. E é isto mesmo, não há muito mais para dizer. Bate lá isso. Se Ahm, é uma escolha pessoal comer animais, porque é que escolhemos explorar a Ser vida dos cruéis, animais? Se é uma exato. escolha, É que então ser escolhemos cruéis. diferentes. Yeah, faz muito Ah, sentido. super, super, super nada, faz imenso sentido. E depois está aqui a Toxinha a dizer, para a maioria das pessoas, ser vegano é um luxo e um extremismo. Muitas vezes digo que se o extremismo não será comermos animais todos os dias. E é um bocado por aí, portanto, não é extremo e isto faz um bocado. Assim, chamarem-me fundamentalista, eu aceito, porque o direito à vida é fundamental. Sim, sim. Portanto, sim, faz sentido. Pois, Né? Agora, extremista é nós matarmos animais quando não é preciso. E Tanto que nós não é pagamos só alguém para o isso. fazer. É que nós não estamos a tentar exterminá-los. Nós estamos continuamente a criar mais e a matar, e a criar mais e a matar. Uhum. E isso diz muito de nós, humanidade, não é? Que tipo de princípio é esse? De criar para matar, criar para matar, criar para matar. Parece uma roda viciada. Não sei, alguma coisa aqui. E sim, é um luxo e dormir à noite e saber que nós não estamos a É contribuir para verdade. a morte de animais. Isto é um luxo, isso é um verdadeiro luxo. Sim, é que estamos a tentar lutar por um mundo melhor, mais compassivo, mais ético, mais justo. E não só para É, os animais, isto está tudo ligado, sim, para nós sim. também humanos. E as lutas estão muito interligadas. Portanto, Por isso é sábado que no Porto, não é? E dia no 24, Porto, pá, Coimbra pá, se nós somos para aí, eu aqui estou e comendo, não sei Aveiro. quanto que é. E Coimbra e Aveiro, ok. Aveiro. Isto tudo Sim, correr bem. Eu amanhã vou estar a falar com o Francisco, de ok, ok, Lisboa, boa. ah, Uhum. e vamos fazer 2 ações em Lisboa, na Rua do Carmo, para quem estiver aqui ao pé, ah, sábado e domingo, às 15, na Rua do Carmo. E vamos focar-nos Então, em 2 ações sobre o plant-based trade e sobre a exploração de polos, uma coisa muito, muito específica que a Pesca Nova está a construir na Ilha Gran Canária. Portanto, eles perceberam que conseguem explorar polos em cativeiro, porque os polos, como são altamente inteligentes, nós temos que acabar essa conversa. Os porcos são altamente inteligentes, os polos são altamente inteligentes. Eles tinham muita dificuldade em metê-los em cativeiro e explorá-los. Nunca conseguiram, nunca conseguiram. Houve alguém que lá conseguiu dar a volta ali ao esquema e agora lembraram-se, e que tal nós criarmos polos em cativeiro? Grande ideia, porque a humanidade precisa comer polos, senão morre com falta de polvo, proteína de polvo. Pronto. É mais, poxa, é mais uma ideia de explorar animais, é incrível. E se nós formos a ver as notícias, é e doentio. nós todos os dias estamos assim, vemos notícias de exploração animal, é incrível a forma como a humanidade todos os dias vem explorando cada vez animais de forma diferente. É incrível Uhum. a maquinação da nossa cabeça para explorar animais. Mia, termina. Olha, termino, sim senhor. Eu sei que isto parece que é publicidade ao Zé Alberto, mas não é. Mas uma vez ele também disse uma frase que me também fez muito sentido, que é, a humanidade é viciada em animais. Aquilo que estás a dizer, nós parece que precisamos de animais para tudo, nós temos animais nos sapatos, no prato, no casaco, em tudo. É quase um vício. E portanto nós devemos ser muito melhores, deveríamos ser melhores, e não custa nada deixarmos que aliar os nossos ideais às nossas atitudes. Sim. E pronto, é isso. Epá, isto temos pano para mangas, Yeah. mas essas conversas ativistas foi só a primeira vez. Iremos voltar a fazer mais vezes. Amanhã será a Vamos próxima. fazer figas para que corra bem, para que Só que eu sou o porque primeiro. a O nossa, primeiro já foi. Portanto, pois, agora. a nossa ideia é trazer mais ativistas para cá, novos, antigos, modernos, mais antiquados, ativistas, sobretudo Isso. da causa animal.
e falar um bocadinho, desconstruir essa ideia de que o ativista é uma pessoa extrema, extremista, radical e muito esquisito. Não é. Aliens, somos assim um bocado aliens. E sobretudo motivar as pessoas que estão neste momento a ver em direto e quem por acaso vir o vídeo e conseguir chegar a esta parte final, que as motive a aparecerem vocês são balanços, se virem até ao fim, que as motive a aparecerem nas ações, sobretudo as ações de rua do Save Movement, e também aquelas muito particulares que são as vigílias, que são assim mais pesadonas para algumas pessoas, porque estão em contato com os animais, à porta do matador e sabem o que é que vai acontecer. Mas que apareçam, que é muito importante participar, porque eles precisam disso, eles precisam que mais pessoas os defendam, porque apesar de eles terem voz, é uma voz que a maior parte das pessoas não ouve, e é preciso nós aumentarmos essa voz para que eles sejam Ecoarmos. e melhor avismo. Exatamente, ecoar. E lá está, e há vários tipos de ativismo. E espero que toda a gente tenha gostado. Eu não digo mais nada, sabes que se eu continuar a falar, eu vou continuar aqui mais uma hora. Tá. Portanto, quando quiseres, termina. Pronto, e vamos por isto no feed, sim, para quem quiser ver no início. E obrigado a todas as pessoas que foram comentando. Nós íamos lendo, mas se nós estivéssemos sempre a ler, nós já tivemos aqui uma hora e íamos demorar 2. Mas só para rematar cá. Eu li, não lemos em voz alta. Mas é isso, há várias formas de ativismo, seja vigílias, seja ações de rua, safe squares, ajudadas em santuários. Portanto, acima de tudo, o que interessa é fazer e fazer mais pelos animais. O ativismo não formal, é aquele que se faz com os amigos, com a família, com o trabalho. Esse é diário, né? Isso é ativismo também. Portanto, se calhar cada uma de vós que está aí faz o seu pequenino ativismo. E se calhar também é um ativista lá dentro, embora ainda não se tenha chamado como tal, mas eu acredito que cada uma de vós tem um bocadinho de ativista só porque está cá e está a participar e a assistir isso e percebe que ativista não é só que vai para a rua com placardo ou que grita no megafone ou tem uma televisão ou uma máscara, é também o que no seu dia a dia faz o papel de defesa dos direitos animais. E obrigado. E com essa nos ficamos. Obrigada a quem esteve desse lado. Um beijinho, Maria, Paulo. E até amanhã. Até amanhã. Beijinho. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos.